Olá a todos, meu nome é Sônia. Eu e meus colegas Tiago e Evelyn vamos apresentar o seminário sobre o texto Eurocentrismo, História e História da África. Eu vou começar falando sobre o autor, Moriatan Santana Barbosa, bacharel em História, mestre em Sociologia, doutor e pós-doutor em História da África, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard, consultor da Unesco Brasil para o programa Brasil-África, Histórias Cruzadas. Trabalha atualmente com temáticas relativas ao pan-africanismo, União Africana Sul-Global, relações étnico-raciais e teorias do Sul. Agora, falando de fato sobre o texto, vou começar com o primeiro tópico, que é o Eurocentrismo e História. Nesse tópico, eu trouxe informações que caracterizam o eurocentrismo. A primeira delas é o fenômeno etnocêntrico, que, de forma geral, significa um fenômeno que pode acontecer com povos de outras épocas históricas e seria basicamente quando um povo tem uma visão superior aos outros povos, mas isso não é algo específico da Europa Ocidental. Já o etnocentrismo singular, que é uma visão utilizada pela maioria dos autores atualmente, segundo o texto, seria mais referente a uma ideologia, ou seja, mais complexo do que apenas um olhar superior a outro povo, porque o etnocentrismo singular ele evidencia como esse pensamento eurocêntrico está posto nas sociedades europeias ocidentais e ele vai além de uma simples visão de superioridade. Ele caracteriza um pensamento de dominação perante o mundo todo, ou seja, é mais amplo nessa perspectiva de mundo todo, mas também é mais singular porque ele se restringe à Europa, diferente do fenômeno etnocêntrico. E em seguida, eu selecionei as caracterizações mais conhecidas, que é a inferiorização dos povos não europeus e a dominação dos europeus ocidentais, basicamente um olhar de superioridade, onde a Europa seria o centro do mundo, desconsiderando assim as particularidades dos outros povos e inferiorizando suas estruturas sociais, econômicas e políticas, ao passo que supervaloriza as estruturas europeias. Uma informação interessante é que, de acordo com o texto, autores conhecidos como Hegel, Kant e Marx contribuíram para essa visão. Agora vamos para o próximo slide, visões historiográficas eurocêntricas. De acordo com o autor, o eurocentrismo estava presente na filosofia da história dos séculos XVIII e XIX, devido a concepções de autores considerados clássicos, que, apesar de possuírem suas particularidades, têm em comum uma visão de que a evolução das sociedades humanas aconteceram por conta do progresso europeu. E já nas teorias sociais do século XIX, o eurocentrismo se configura na visão de que povos pré-modernos e arcaicos representavam um caminho em direção ao ápice europeu, seguindo basicamente isso que eu coloquei no slide, sobre a Europa ser vista como o ápice do progresso e os outros povos apenas irem em direção a ela. Uma outra visão historiográfica vista no texto é a historiografia moderna do Iluminismo, onde povos não europeus eram considerados crianças a serem educadas pelas luzes da razão. Chegando agora ao final do tópico, eu confesso que durante a minha leitura eu ficava me questionando onde a África entrava nesse tópico, porque, como podemos ver nos slides anteriores, ele foca mais em explicar sobre o eurocentrismo, mas agora no final a gente consegue ver uma relação entre o pensamento eurocêntrico e África, porque o autor diz que povos totalmente distintos dos modelos das civilizações europeias, como é o caso das civilizações africanas, já que não poderiam ser assimilados a ela, eram excluídos da história mundial. E ele cita até Hegel como exemplo, falando sobre a visão dele da história africana, quando ele diz que na África não se poderia encontrar progressos e movimentos históricos. E, além disso, outra questão colocada como uma justificativa para a não construção de uma história africana foi a falta de fontes. E isso me lembrou muito o texto Tradição Viva da semana passada,
que falava muito sobre a história oral e me levou a crer que acreditar que o continente africano não possui fontes é desvalorizar a oralidade e, sobretudo, dizer que a fonte escrita tem mais veracidade que a fonte oral. Isso é uma visão, né, que, diga-se de passagem, é bastante eurocêntrica. Na segunda parte do texto, intitulada Historiografia Contemporânea e a História da África, o autor vai tratar de diversos fatores que permitem que a historiografia tipicamente europeia, tradicional do século XIX e início do século XX, seja, de certa forma, adaptada e propriamente adaptada para o estudo da história da África de uma forma não necessariamente eurocêntrica ou racista como se era tratado antes do século XX. Ele vai citar vários fatores que levam a essa possibilidade, os mais importantes que serão elencados nessa apresentação. Um dos fatores mais importantes nesse período é, indubitavelmente, a Escola dos Análises, que de 1930 para frente vai permitir que a historiografia tradicional, o historicismo de Herder, vai ser combatida e, de certa forma, superada, em boa parte por causa do trabalho dos análises, como Bloch e Brodel, e vai permitir que haja uma possibilidade de que os estudos africanos sejam mais diversificados do que uma percepção mais europeizada, mais, digamos assim, racista do que era o continente africano. O que também é uma parte importante nesse primeiro período é o fato de que a Europa tinha acabado de passar por duas grandes guerras mundiais, que chamam-se as duas grandes guerras mundiais, mas cujos teatros centrais, especialmente no caso da Primeira Guerra, são a Europa. E na Primeira Guerra, a Europa, os países europeus, as potências centrais, como por assim dizer, são os países que mais sofrem com baixas. Na Segunda Guerra Mundial, isso, embora seja verdadeiro, não é mais tão único como antes, porque afinal de contas o Japão também faz parte da Segunda Guerra Mundial, eles também têm grandes perdas, os Estados Unidos têm grandes perdas, mas a Europa, essa sociedade europeia, que portanto foi dita como uma sociedade mais evoluída, mais culta, mais civilizada, essa civilização, esse conceito de civilização vai começando a se perder à medida que é revelada a barbárie e, de certa forma, a falha da sociedade europeia, dos estados e nações europeus. Esse otimismo que havia com essas bases dessa sociedade, ele vai se, de pouco a pouco, erodindo, e isso dá uma certa margem para que esses novos historiadores que vão estudar a história da África, partindo da Europa, vão ter uma visão menos cruel, menos eurocêntrica, por assim dizer, afinal de contas esse é o cerne do texto, do campo de estudo que eles pretendem perseguir. E aí, nesse momento, você vai ter a formação de centros de estudo sobre a África, centros de estudos africanos, que vão se formar pioneiramente na Inglaterra e na França, o que é, de certa forma, irônico, pensando que a Inglaterra e a França, especialmente a França, tiveram grandes colônias na África. Se você pensar na França, pode pensar na Argélia, pensar no Mali, e na Inglaterra, no caso, você tem a Nigéria. E esses países que fizeram parte dessa... Aí, no caso da Inglaterra também muito vale a pena citar o exemplo da Rodésia, que é digamos assim, há toda uma contestação sobre a Rodésia do Sul, a declaração de independência da Rodésia e tudo mais, mas isso é um assunto para outra atividade, outro momento. Mas assim, não diminui a ironia de que esses países que faziam parte dessa destruição de sociedades africanas, de colonização e atropelo dessas sociedades, agora são os pioneiros nessa perseguição aos estudos africanos. E justamente por essa percepção de que há ainda
uma europeização muito forte, porque os primeiros historiadores tipicamente africanos, eles vão ser, de certa forma, limitados aos pensamentos que foram, e aos métodos que foram a eles imbuídos por historiadores americanos, franceses, ingleses, de não africanos. E aí eles vão utilizar esses métodos ainda, mas buscando ao mesmo tempo uma, entre aspas, uma descolonização do estudo da África. O que seria isso, no caso, um método mais africano de se estudar a África, que é no mínimo o correto. E é nesse momento que o autor vai citar Cheikh Anta Diop e, entre outros autores, mas nesse caso Diop o mais importante, e o afrocentrismo. Diop, para o autor, é o pioneiro dos pensadores contemporâneos africanos. Africanos não no que diz respeito a pensar sobre a África, mas sim de ser da África, de ser africano, não de estudar a África. E Diop vai ter algumas teorias, no caso dessa teoria do afrocentrismo dele, que vai ser bastante importante. No caso, Diop vai tratar de uma teoria no qual o Egito faraônico, que é tido como um dos berços da cultura europeia, da civilização helenística, ele vai tratar esse Egito faraônico como uma civilização negroide, que ele vai usar esse termo, que é, de certa forma, para demonstrar que a sociedade europeia, como ela é retratada, ela de fato veria de uma civilização africana. E usando esse mesmo conceito, Diop ele também atinge um alvo que é o tentar unificar a, a tentar apoiar um princípio da unidade cultural africana. Porque, de acordo com ele, todos os países, todas as nações africanas teriam como ancestral comum esse cultural comum, esse Egito faraônico. Então você tem várias coisas como o idealismo religioso, que no caso do Egito era uma cultura diferente, mas eventualmente essa cultura iria se difundir por toda a África. E é justamente nesse período de 1950 a 60 que a gente vai tratar da era de ouro da sociedade de cultura africana, como o autor vai citar. Mas é bom citar também que não é tudo assim, nem tudo é um mar de rosas. Porque assim como anteriormente eu tinha citado que há um problema cultural, assim, de termos culturais para os novos historiadores africanos, é pensar que também há o paradigma da Guerra Fria e dessas guerras de independência africanas que vão começar a se intensificar nesse período, que vão meio que atrapalhar essa nova forma de pensar dessa unidade cultural africana. Porque, por exemplo, em Uganda você tem Ruanda, no caso. Ruanda você tem uma guerra entre duas nações africanas, dois povos, que são os Tutsis e os Hutus, que vão entrar em conflito direto, embora assim instigada pela saída dos europeus. Você vai ter problemas no Congo e também em Angola, mas não só essas situações internas, essas situações que fazem parte dessa descolonização africana que vem de dentro da África, você também vai ter a influência dos Estados Unidos e da União Soviética, enquanto essas duas grandes, essas duas superpotências buscam a hegemonia sobre o território africano, que nesse caso você vai ter certas nações que se tornam independentes, que se tornam aliadas dos Estados Unidos. Um exemplo muito grande é a Libéria, que era um protetorado americano, mais tarde vai se tornar independente e continuar apoiando os Estados Unidos. E no caso da União Soviética você tem Angola e Moçambique, que são dois países que possuem certas facções em suas respectivas guerras civis que são alinhadas com a União Soviética, além do exemplo do Egito, que embora ele faça mais parte
de uma esfera árabe, no caso, a União Soviética apoia o Egito mais porque Israel é apoiado pelos Estados Unidos e o Egito tem uma rixa com Israel, mas vale a pena contar o Egito também como uma nação africana que é alinhada com a União Soviética. E esses alinhamentos políticos e ideológicos, eles atrapalham, de certa forma, nesse período, essa formação vamos chamar assim, da nova historiografia africana. Mas mesmo assim, o autor vai citar que depois desses períodos mais turbulentos, vão haver miríades de autores que vão tratar de forma muito mais própria, muito mais africana, a história da África. E aí também ele associa ao século XXI, especialmente ao advento da internet, ajuda muito a difundir esse pensamento mais africanizado sobre a África e ajuda bastante a você ter uma história mais genuína da África, por assim dizer. No terceiro e último tópico do texto, o autor trata do eurocentrismo e da historiografia africana. A propagação de uma história mais crítica, lá no século XX, e o surgimento da história disciplinar nos países de terceiro mundo, entre aspas, alteraram o pensamento social, que era eurocêntrico. Pelos motivos que já foram mencionados pelos colegas, desde a Segunda Guerra Mundial, a crítica ao eurocentrismo é uma questão central para os autores contemporâneos que tratam desse assunto. De um modo geral, se observa em algum desses autores uma tendência a compreender os males africanos, voltando suas críticas às próprias elites africanas, o que é o oposto das gerações anteriores, em que os autores entendem esses males como um epifenômeno da dominação europeia ocidental. Agora só um parênteses para explicar o que eu estou falando. Epifenômeno é basicamente um fenômeno de pouca relevância que não produz um efeito tão significativo sobre alguma outra coisa em comparação com algum outro tipo de fenômeno que já está ali associado. Ou seja, para essa primeira geração de autores, os males causados pelas elites africanas ficaria ali em segundo plano em comparação com a colonização, o que é uma visão bem eurocêntrica, que dá esse papel protagonista da história da África para a Europa, diferentemente dos autores contemporâneos que tentam entender esses males oriundos da própria elite local, sabe? A elite africana. Então, assim, ok, dando continuidade, o autor cita John Leaf, que afirma que essa visão crítica dos historiadores contemporâneos da África às gerações anteriores é um sintoma da crise moral advinda da derrocada dos estados africanos após as independências nacionais. Ou seja, ao atingir o fim do colonialismo, os problemas nacionais desses países passam a ser vistos mais como algo interno do que externo. Consequentemente, essa crítica ao eurocentrismo ressurge como uma autocrítica, uma culpabilidade dos próprios africanos, especialmente de suas elites, em relação aos problemas históricos do continente. Aí o que acontece? A história da África reconstrói sua relevância teórica e política, estabelecendo seu local de contribuição às diversas correntes que abordam a superação do eurocentrismo nas ciências sociais. Edgar Lander afirma que se trata de um movimento amplo e transdisciplinar nas ciências humanas, que visa desconstruir uma tradição eurocêntrica através de um ponto central, a literatura. Um outro autor, Walter Mignolo, diz que para além de sua aparente heterogeneidade, existiria uma essência comum a tais críticas, que seriam justamente essa tentativa de construir visões renovadoras das ciências humanas, desde um viés pós-eurocêntrico. E essa seria uma premissa necessária para o desvelamento dos saberes subalternizados pela diferença colonial. E basicamente são os saberes dos povos submetidos à expansão do colonialismo interno e externo, justamente por essa ocidentalização do mundo. Tendo isso em vista, é necessário repensar a historiografia sobre a África.
pensando justamente nessas alternativas teórico-metodológicas criadas pelos historiadores para tentar construir uma história científica em relação ao seu objeto de estudo. E para isso, são várias as formas. Começa se estabelecendo uma divisão temporal, que divide em duas grandes épocas. A antiga, com o surgimento do Homo sapiens, até o século V d.C., e a moderna contemporânea, do século V d.C. até os dias de hoje. Nos estudos de África Antiga, se utiliza muito as ciências naturais, como arqueologia, paleontologia, geomorfologia, enfim, diversas áreas. Inclusive, genética contemporânea, que a partir da análise mitocondrial, solidificou o saber sobre a genealogia humana, atestando, por exemplo, a origem africana do homem. Mas assim, o mais legal sobre os estudos da África, moderna e contemporânea, é que se conquistou pelo menos outros dois méritos de se fazer história. O primeiro deles foi a utilização da linguística e da história oral como instrumentos fundamentais para o conhecimento histórico. E esse é um ponto super positivo, porque a relação entre a história da África e a linguística é antiga. O autor cita, inclusive, que foi essa relação que possibilitou vários procedimentos de identificação étnica das populações africanas, desde o século XIX. Além disso, possibilitou também que o conhecimento sobre a história não ficasse restrito aos que os outros povos, sejam eles árabes, europeus, enfim, escreveram sobre os africanos. Isso levou alguns autores a formularem métodos de investigação e interpretação histórica, em que a história oral fosse um princípio primordial de análise científica do continente. O segundo mérito dos estudos sobre a África moderna foi o de terem mostrado de modo mais plural e amplo em seus trabalhos o africano como sujeito da sua própria história. Assim, é perceptível como os estudos históricos contemporâneos tendem a desmitificar o caráter ahistórico atribuído aos africanos por pensadores mais eurocêntricos e, consequentemente, mais racistas. O africano aparece como uma presença mais viva na história humana. Essas e outras tendências recentes da historiografia sobre a África têm sido um ataque considerável ao eurocentrismo na história disciplinar. Mas assim, é perceptível que esse esforço por uma história interdisciplinar, que tem essa conexão com outras áreas do conhecimento, permite uma reconstrução histórica mais complexa, em que a utilização cruzada de fontes era uma premissa metodológica fundamental. Por outro lado, a continuidade de uma perspectiva que visou descolonizar a história da África, em um âmbito assim mais geral, reforçou um viés de interpretação heurística bem interessante. Assim como os conceitos de trabalho historiográfico parecem cada vez mais imanentes à própria história mesmo, ao invés de se basearem em categorias fechadas. Tal tendência tem aproximado cada vez mais a história da antropologia. Para finalizar, apesar da perspectiva otimista que tais avanços trazem para a história da África, é bem difícil acreditar que eles implicariam na superação do eurocentrismo na história e no campo acadêmico em geral. Isso porque o autor do texto defende que os desenvolvimentos teórico-metodológicos na história não implicam necessariamente em avanços paradigmáticos, e que, na verdade, para caminhar nessa direção, há necessidade de se aliar à disposição científica e política. E essa estaria voltada para a fundamentação de um saber que hoje se chama multicultural, em que a racionalidade humana é culturalmente contextualizada. Enfim, ele termina o texto afirmando que compreender a historicidade e a contemporaneidade dessa proposta é uma tarefa de uma história não disciplinada. Então é isso, galera. Essa aqui é a referência do texto e do currículo dele. E, nosso muito obrigada por terem assistido até aqui.